Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia. O Lula chegou ao seu auge. Ele conseguiu fazer com que todos os movimentos marxistas estivessem com uma característica latino-americana, no Brasil com a característica brasileira, para poder enganar as pessoas e elas nunca descobrirem que o que ele estava fazendo era o comunismo nu e cru, aquele mesmo comunismo que matou milhões de pessoas na União Soviética, matou milhões de pessoas na China, na Coreia do Norte, etc. Porque se soubesse que o Lula era comunista, ele não estava querendo vencer o Lula nas eleições. Você não tem como vencer um comunista pelas eleições, porque o comunista ele é criminoso. Porra, como é que você vai vencer o Fernandinho Beiramar dentro da favela fazendo voto, caralho? Fazer campanha aqui pro pessoal não querer se submeter ao Fernandinho Beiramar? O Lula é comunista. E aonde o Lula vai, só tem os pelegos lá. Eu me lembro que ele foi ao Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. Decretaram, me lembro agora qual foi o município da Baixada Fluminense, mas decretaram ponto facultativo. Tem testemunhos de funcionários do município, eu esqueci, peço desculpas, minha memória também. Funcionários, servidores do município, dizendo que fomos obrigados a ir ao comício lá, ao evento com o Lula. Quem não fosse teria falta anotada. Fecharam postos de saúde. Me lembro dessa reportagem perfeitamente. Postos de saúde fechados, porque todo mundo foi obrigado a ir ao evento do Lula. Muitos transportados, né, com dinheiro dos pagadores de impostos, bancando os ônibus, mais uma vez. Inacreditável. Você olha para o resultado da eleição, alguém que não leva meia dúzia, né, para um evento. Mesmo aquele evento, 1º de maio de 2024, em que o Lula lançou lá a candidatura do Guilherme Boulos, fez propaganda política antecipadamente, o evento em que foi torrado também, né, dinheiro dos pagadores de impostos, 4 milhões de reais. Pela Lei Rouanet foram empregados naquele evento, não juntou 1.000 pessoas no estacionamento enorme da arena do Corinthians. E aí eu quero conectar isso à frase do Lula, né? E bora. Você quer ler aí? Lula é Deus, né? Ele é Deus, né? Eu acho que ele eu gosto, é Deus. Eu gosto daquela cena do Avengers. O diabo também quer ser Deus. Eu gosto daquela cena do Avengers, quando o Hulk pega o Loki, ele fica piando a porrada no Loki. Deus fraco. E a outra frase que eu gosto do Capitão América, né? Quando a Viúva Negra vira e fala assim, toma cuidado que eles são como se fossem deuses, né? Aí o Capitão América responde o quê? Lembra? Lembro. Deus só tem um e ele não se veste desse jeito. Vamos lá então, que o Lula afirmou ontem, né, que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele, Lula, se tornaria presidente e levaria a água para a região Nordeste. A declaração foi feita durante a cerimônia de entrega do primeiro trecho do ramal do Apodi, na barragem Redondo, na Paraíba, parte da transposição do Rio São Francisco. A gente tem a fala dele aí, é isso? E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Cara, isso é de uma... E o mais louco é a galera comemorando uma fala dele. Cara, o cara também deve ter gente lá, né? Aplaudam agora, gritem agora. Tipo Coreia do Norte, né, amigo? Quando mesmo mandar assim, ri. Exato. Quando mandar chorar, chora. Exato. Tinha menos gente, parecia que tinha menos gente ali do que no aeroporto recebendo o Bolsonaro, né? Mas a megalomania e a psicopatia do Lula é assustadora, cara. É assustadora. Quer dizer, o cara tá dizendo o seguinte: pessoas morreram, né, por décadas, tiveram ali problemas por décadas, por quê?
porque Deus fez isso para ele vir e salvar. Quer dizer, é uma mistura de megalomania, que ele se acha um escolhido por Deus, né? E psicopatia, porque ele não se importa com o sofrimento das pessoas, porque o mais importante era ele aparecer como salvador das pessoas, né? Sofrimento das pessoas, nada disso importa, se morreram, se sofreram, se teve injustiça, nada disso importa. O que importa é ele aparecer como salvador. Você consegue imaginar a cabeça de uma pessoa assim? E além da blasfêmia, né? Óbvio, né? Como se Deus fosse causar um mal diretamente a alguém, porque, óbvio, ele tinha que favorecer o Lula que ia aparecer depois. Quer dizer, é um negócio assim, e agora bater palma para isso, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu, infelizmente, eu tenho mais de 300 artigos para a Gazeta do Povo. Eu escrevi um artigo uma vez para a Gazeta do Povo, vou tentar encontrar, em que eu listava algumas das vezes em que o Lula ou se comparou a Deus, ou se posicionou acima de Deus, ou se posicionou assim como agora, como se fosse um parceiro de Deus. Vocês vão lembrar de um crucifixo, um Jesus crucificado, uma obra de arte que foi para restauração, né? Ficava lá no Palácio do Planalto, voltou, e tem um vídeo, né? A gente achou a versão, mas com uma música com copyright, né? Acho que a gente não pode rodar aquele vídeo. Não pode. E aí o Lula está ali olhando aquele Cristo crucificado, e ele diz, ele tinha acabado de reassumir a presidência, ele fala, agora eu já voltei, daqui a pouco você vai voltar, e nós vamos salvar esse país. Mais ou menos isso, né? Aí também neste evento lá na Paraíba, o Lula disse que a gente não pode votar em qualquer... É esse vídeo, mas tem música, e não sei se a música pode não é bom botar não, porque tem uma música tem uma aí. música no fim, acho que a música tem copyright, música mas no fundo. é este vídeo aí, vocês podem procurar, Lula conversa com Cristo crucificado, com Jesus crucificado, e vocês vão ver o que ele diz. Eu já voltei. Tem a legenda, né? Pela legenda, acho que você vai voltar. Tá muito pequenininho, não consigo. Tá bem ruim. Mas é isso, ele diz isso. E também disse agora, né, ontem na Paraíba, que a gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar este país. É preciso votar em gente que tem compromisso, que tem dignidade. Então vote em Lula, né? Porque, pelo jeito, segundo os critérios do Lula, é quase como votar no próprio Deus. Alan, quer falar alguma coisinha sobre o cachaceiro? Eu quero muito falar sobre isso aí, porque assim, o Lula não foi o primeiro, né, a dizer isso aí. Por exemplo, Evo Morales, a Bolívia começou a existir quando eu cheguei ao poder. Né? E calma que piora. Kim Jong-il, que é o pai, né? Era o tio, né? Tio. A natureza se curva diante do grande líder. Calma que piora. Augusto Chaves. Cristo foi o primeiro socialista. Olha, é óbvio que para eles a religião ela não é esse fenômeno onde o homem, compreendendo que ele não é só imanência, que ele não é só matéria, e ele tenta se relacionar com aquilo que está para além da sua compreensão. Para eles a religião não é isso. Para eles o fenômeno religioso, melhor dizendo, não é essa constante na história da humanidade, onde os homens, vendo-se diante de sofrimentos, angústias, inquietações, e inclusive contemplando a beleza do cosmos, a beleza do universo, o homem olha e fala assim, há algo mais inteligente do que eu e há algo superior a mim, porque isso aqui é bonito demais, isso aqui é muito bem feito. Ou o sofrimento e a dor, né, tem de ter algum significado. Para eles, o fenômeno religioso não é isso. Não é isso. Para eles, o fenômeno religioso é apenas o ópio do povo. Você vai utilizar como ópio à medida em que ele está sob o seu domínio. E se ele não tá, quando ele está no seu domínio, a religião já não é mais ópio do povo, você escraviza uma sociedade por meio, né, das falsas religiões, ou seja, você não tem mais essa experiência que eu acabei de descrever aqui, de você olhar para o transcendente, você querer transcender, transpassar, ultrapassar os sofrimentos diários ou simplesmente contemplar a beleza do cosmos. Os revolucionários, eles observam essa coisa do fenômeno religioso como uma perfeita ferramenta de poder e opressão.
porque você deixa a pessoa presa a técnicas e estratégias psíquicas para poder manipular a mente dessas pessoas, manipular o comportamento dessas pessoas, e eles vão utilizar isso aí o tempo todo. E essa linguagem messiânica, ela não é nova. Karl Marx e os marxistas, eu queria até mostrar o print para vocês, para que as pessoas possam depois utilizar isso com amigos, colegas. Mas se vocês forem dar um pulinho aí no marxist.org, produção, que é o site da Biblioteca Marxista, só colocar na tela assim para o pessoal poder ver. Tem uma área lá de produções de obras ou filosofia, alguma coisa assim. Tem lá curso de filosofia do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. A capa, inclusive, dos cursos é um curso, eu já li esse curso, eu tive de ler, eu sou obrigado, vocês me pagam para isso, eu tenho que ficar vendo essas bostas. O curso, ele é laranja com a foice e o martelo de amarelo. Então, lá nesse curso de marxismo, ele explica bem que Karl Marx foi quem superou Jesus Cristo. Karl Marx superou todos os líderes políticos, superou todos os filósofos, Platão, Aristóteles, todos eles, porque ele finalmente compreendeu que há um conflito na sociedade, esse conflito é do opressor contra o oprimido, e que esse conflito é de natureza econômica, imanentista, material, e que a solução é o socialismo em direção ao comunismo. Não é brincadeira o Lula estar falando isso aí. Isso é treinamento marxista. Isso é treinamento marxismo. Daí que eu sempre gosto de me lembrar de algumas pessoas no Brasil que juram de pé junto que o Lula não é comunista, ele é só um ladrãozinho. Porra, então ele é um aluno, né? O Lula é treinado. Ele se encontrava com um chefe de inteligência cubano. Ele, junto com o Dirceu, ficaram anos adaptando todas as teorias marxistas para a realidade brasileira, exatamente como denunciou o Eder Sader e os outros comunistas não estavam fazendo. O Lula não teve o êxito do Foro de São Paulo à toa. Várias pessoas tentaram fazer o que o Lula fez dentro do movimento socialista e não conseguiram. Várias pessoas. Na década de 20, na década de 30, na década de 40, na década de 50, na década de 60, na década de 80, 70, 80. E em 90 o Lula chegou ao seu auge. Ele conseguiu fazer com que todos os movimentos marxistas estivessem com uma característica latino-americana, no Brasil com a característica brasileira, para poder enganar as pessoas e elas nunca descobrirem que o que ele estava fazendo era o comunismo nu e cru, aquele mesmo comunismo que matou milhões de pessoas na União Soviética, matou milhões de pessoas na China, na Coreia do Norte, etc.